Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês, apesar de entender que os momentos em que nós estamos vivendo, com todas estas coisas que estão nos sendo propostas e impostas, não nos deixam nos sentirmos muito bem, né? Mas eu quero sempre lembrar que aqueles que resistirem até o final de tudo isso que nós estamos vendo, e eu devo alertar que as coisas vão apertar um pouco mais e cada vez mais, né? Mesmo assim, eu quero sempre manter a esperança em vocês de que aqueles que conseguirem resistir até o final destas coisas aí se sagrarão vencedores disso tudo. No vídeo de hoje nós vamos analisar este artigo da Taipei Times. É bem interessante nós vermos o que Taipei, né, os jornais de Taipei estão noticiando, sejam eles impressos ou digitais, né, porque aí nós temos uma visão de quem está dentro de Taiwan, né? Taipei, para quem não sabe, é a ilha de Taiwan. E Taiwan, vocês sabem, está no olho do furacão daquilo que está se avizinhando aí diante dos olhos de todos aqueles que conseguem ver pelo menos um palmo na frente do nariz, né? Porque a maioria segue achando que tudo voltará ao normal. Eles não percebem, por exemplo, o que Taiwan está prestes a vivenciar, né? Eles não percebem aquele gigante chinês ao lado de Taiwan, uma constante ameaça e, ao mesmo tempo, recebendo represálias e alertas dos Estados Unidos, outro gigante ainda maior, de que caso Taipei e Taiwan sejam de fato tomadas, as coisas não vão prestar, né? Então, quando a gente vê o Taipei Times, a gente consegue ter uma visão de quem está lá dentro, né? Claro que é uma visão oficial, e a visão oficial sempre é distorcida, nunca é aquilo que de fato o povo está sentindo, mas já dá para nós termos uma ideia, né? Porque, ao final das contas, esses editoriais, né? Esse aqui é o editorial da própria Taipei Times, portanto, saindo das mãos de quem é o cérebro por trás de um meio de comunicações desse calibre, né? Que inclusive é conectado a Bloomberg, então não é pouca coisa. Então, apesar de ser escrito como um editorial, ao final das contas essas pessoas estão lá, né, no meio do povo, então eles sabem mais ou menos como as coisas estão e passam alguma informação que nós podemos aproveitar. E a informação que eles trazem hoje no editorial é a seguinte: que embora o presidente russo não queira iniciar uma G pela Ucrânia, ele está se preparando para a possibilidade de proteger seus interesses da agressão ocidental. Então, embora Taiwan esteja no olho do furacão, veja que eles estão com os olhos virados para a Europa Oriental. Veja que eu gravei um vídeo nesse mesmo canal dizendo que um dos locais mais prováveis de onde poderia iniciar tudo isso que está vindo pode ser a Europa Oriental. A gente citou Taiwan também, né? Citou o Oriente Médio, mas hoje, na situação atual, o Oriente Médio ele está muito mais pacificado do que a própria Europa Oriental, Taiwan, e um outro local que eu acabei não citando no vídeo anterior, que é essa fronteira montanhosa entre a Índia e a China, né? Bom, vamos lá. O presidente russo Vladimir Putin é especialista em blefar, segundo, né, o editorial aqui, óbvio, né? Especialista em blefar e em manter o Ocidente alerta. E eu fico contente quando eu leio isto aqui, porque eu percebi que eles têm a mesma visão que eu tive e coloquei naquele vídeo anterior, onde eu falo que tensionar demais a corda acaba afrouxando ela, né? E é isso que eu vejo Vladimir Putin fazendo. Ele mantém sempre o Ocidente tenso, e os líderes ocidentais o tempo inteiro gritando olha o lobo, com medo do que Putin irá fazer, né? E aí, com o tempo, isso vai afrouxando, né? As pessoas vão se acostumando com isso e achando que é só mais uma gritaria, não, nada vai acontecer. É o que eu vejo em alguns comentários dos meus próprios vídeos, por exemplo. Porque as pessoas que acompanham esses assuntos não são muitas no mundo, né? São poucos os que sabem o que está acontecendo no mundo. E mesmo dentre estes, muitos já estão acostumados com essa história de olha o lobo, então eles já dizem, não, isso aí eu já escuto há 10 anos, já escuto há 5 anos e nunca acontece nada.
E aí, quando houver o relaxamento, ou seja, quando a corda destensionar, é que pode acontecer uma surpresinha para todos, né? Bom, então ele diz assim, então Putin é especialista em blefar e manter o Ocidente alerta, levando as relações ao limite antes de pivotar sem aviso. Exatamente o que eu tenho dito. Então veja que esse editorial aqui do Taipei Times, que é obviamente conectado com o cérebro da elite, não é por acaso que não se deixou um jornalista qualquer do jornal escrever, mas o próprio editor que recebe as informações privilegiadas da classe dominante ocidental diz exatamente o que eu falei, exatamente, só usou algumas palavras um pouquinho diferentes, mas exatamente a mesma coisa. Ele blefa, mantém o Ocidente alerta, corda tensionada, leva tudo ao limite, mas aí de repente ele pivota sem aviso, ou seja, quando vier vai ser de repente, sem as pessoas esperarem. Aí eles colocam, no entanto, cercado e furioso, ele leva muito a sério o fato de ser ouvido na Ucrânia. Pessoas próximas do Kremlin disseram que o presidente russo não quer começar outra G na Ucrânia. Mesmo assim, ele deve mostrar que está pronto para lutar, se necessário, a fim de impedir o que vê como uma ameaça à segurança existencial, a crescente expansão da OTAN em um país que por séculos fez parte da Rússia. Eu já falei várias vezes também que Ucrânia, Polônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia são países considerados pela Rússia como países amortecedores, não só pela Rússia, a própria OTAN, né? Considera eles países amortecedores, como se fosse interessante que eles fossem ou neutros ou conectados ao cada qual lado que lhe interessa. Então, por exemplo, a Rússia quer manter a Bielorrússia consigo, porque se houver um avanço de tropas, por exemplo, eles teriam de primeiro passar pela Bielorrússia antes de chegar em Moscou. Lembrando que Moscou é muito próximo da fronteira, né? E lembrando que o general Inverno, dessa vez, ele não teria tanta efetividade devido a todas as tecnologias que existem. Ah, mas qual o interesse do Ocidente, da OTAN, tomar a Rússia? São centenas de interesses, né? Vamos citar aqui os mais visíveis agora, por exemplo, a questão do gás, né? Veja como a Europa está em maus lençóis agora precisando de gás e tendo de pagar altíssimos preços, porque eles dependem do gás russo. O preço do petróleo está nas alturas, então se fosse só olhar para essa questão econômica já não seria um grande motivo. E depois tem toda essa questão ideológica desse globalismo que pensa que instalando um liberalismo de nível mundial, sem oposições, derrubando fronteiras, derrubando essas culturas regionais, enfim, criando uma amálgama global de culturas e etnias, e, enfim, misturando tudo, eles acham que com isso eles vão conseguir a pacificação. Então, quando um país mais nacionalista como Rússia, China, e hoje nós vemos aí estranhamente que os países que gritavam trabalhadores do mundo univos, né, que são os países comunistas, né, são aqueles que estão mais se fechando. Por quê? Porque aqueles que querem unir o mundo não são mais agora os trabalhadores do mundo, mas sim os capitalistas, né, os grandes, eu nem diria capitalistas, os grandes tecnocratas do mundo que abraçaram aí a ideologia liberal e ocidental, e globalista, que está dominando sim, né? Então, eles têm medo, os russos aí, que a OTAN está chegando muito perto das fronteiras, entrando na Ucrânia, né? Se eles se posicionarem ali, a Rússia ficaria muito à mercê, muito desprotegida. Então eles têm lá as defesas antiaéreas e tudo mais, mas eles têm medo que isso aí acabe não sendo efetivo quando ficar próximo demais do jardim deles, enquanto do outro lado do mundo eles estão protegidos, né? Então imagine, por exemplo, seja a Europa ou mais ainda, imagine os Estados Unidos promovendo aí algo contra a Rússia nas portas da Rússia, enquanto a Rússia estaria bastante longe dos Estados Unidos. Ah, Jason, mas hoje existem os ICBMs, etc. Sim, mas é diferente do que você estar na porta do adversário, né? Bem diferente. Bom, enfim, que aqui diz que então Putin gradualmente deixou de lado as vozes no seu círculo íntimo, que pediam a limitação das tensões, está cada vez mais isolado, segundo a versão aqui do editorial, né, de outras opiniões pelas restrições do flagelo.
cercado por linha dura, ele vê a Rússia e seu governo de 2 décadas sob ataque dos Estados Unidos e seus aliados. É óbvio que está, né? Só se ele fosse cego para não ver isso. Um lado teme o outro, né? Mas um lado... E os dois lados não são santos, tá, pessoal? Não pense aí que estou santificando ninguém, porque, para mim, no final das contas, ganhe quem ganhar essa disputa, o povão mesmo vai se lascar. Não interessa quem ganhe. Porque são 2 classes dominantes diferentes que querem impor aí sua visão de mundo, cada qual de uma maneira, e nenhuma delas aí parece que vai se traduzir em algo muito interessante para o populacho, não. Bom, então Putin vê a resistência como a única linguagem, né, que ele pode usar e que o Ocidente entende. Me parece que ele está correto nisso também. O Ocidente foi muito tempo acostumado... Quando eu falo Ocidente, eu não estou falando dos nossos povos, eu não estou falando do povo do país português, por exemplo, ou alemão, ou norte-americano, ou brasileiro. A gente usa a expressão Ocidente, como eles estão usando aqui, para designar as lideranças do Ocidente, que nós já vimos aí, não tem lá muito apreço pelo que os povos do Ocidente querem, não. Quem diz que a democracia no Ocidente é real é porque está no poder, né? Está em cima. Então, para ele, a democracia é real porque ele impõe a vontade dele, né? Mas o povo aí, geralmente, quando decide alguma coisa, é boicotado. Mas isso não é só aqui, né? No Oriente a coisa acontece também assim, porém lá de uma maneira realmente flagrante, né? Todo mundo consegue perceber, porque lá eles não têm o refinamento, né, dos líderes ocidentais aqui, que conseguem disfarçar a sua tirania um pouco melhor. Alguns são meio grosseiros, não conseguem disfarçar, dão canetadas aí que todo mundo vê que são canetadas ditatoriais, mas alguns são mais refinados e conseguem levar o povo no lero, como se diz, né? E o povo, infelizmente, é burro demais e vai caindo. Bom, enfim, o que eu quero trazer com isso aqui para vocês, isso aqui é uma matéria bem grandinha até, é interessante, vou deixar para vocês no link da descrição, mas o que eu quero trazer para vocês é, mais uma vez, um alerta, mostrando agora lá de Taipei, que em vez de Taipei direcionar todos os olhos à questão da ameaça chinesa, ele está também se preocupando com a questão da Europa Oriental, porque evidentemente que se algo pipocar na Europa Oriental, Taiwan vai acabar esquecido. Então, se os Estados Unidos e a Europa tiver de se preocupar com a Rússia, a China então terá liberdade para fazer aquilo que ela sonha e proclama há muito tempo, unificar o território continental com a ilha de Taiwan. É assim que eu vejo esta matéria aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da informação e principalmente que aproveitem ela para entender os tempos em que nós estamos vivendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.